Olá, eu sou Ivo Barros e esse é o nosso podcast Audiência TV. Olá, pessoal. Meu nome é Nina Mello e no episódio de hoje a gente vai falar mais sobre o voto e a eleição. E quem não seria melhor do que o nosso convidado? Bem-vindo, Luiz Gonzaga. Obrigado Nina, obrigado Ivo, parabéns pelo projeto. Muito importante ter jovens como vocês dominando todo esse cenário do audiovisual, que é o projeto Aldeias TV, né? E eu acho que a gente tem que bater um papo legal para poder conversar e aprender mais juntos. Então, vamos começar com a importância de ficar ligado com a política nas eleições que a gente está vivendo agora e a importância de votar. Isso, pois é. E eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Inicialmente, eu sempre gosto de dizer assim, quando a gente pensa na ideia de política, né? Todo mundo acha que política é só eleição. Eleição é uma parte importante da política, mas ela é a mais fácil, né? Onde as pessoas se candidatam, a gente escolhe e depois essas pessoas vão cumprir a parte mais difícil. Seja aqueles que são vitoriosos, que vão governar, que são os governantes, que são os administradores. Esse ano a gente tem, 2024, eleições municipais. São os administradores dos municípios, das cidades, né? E aquelas pessoas que serão administradas, que somos nós, os cidadãos comuns, né? Que queremos viver nessa experiência da cidade, do campo também, e acreditar que esses governantes, esses administradores e administradoras vão fazer isso de forma que satisfaça a necessidade de todos, ou pelo menos da maioria, né? Bom, então política é isso. Política é viver, né, nesse espaço coletivo de participação. Não existe ninguém só no mundo. Todo mundo se ajuda, né? Então, da gente pensar em política, vamos pensar na ideia de que todo mundo é político, né? Ou seja, a palavra política vem de polis, que era as cidades gregas, né? Então, viver na cidade era viver coletivamente. Então, política vem daí, viver coletivamente, onde os interesses eles são muito mais coletivos do que individuais. Aliás, na verdade, é importante dizer que os interesses coletivos, eles estão acima dos interesses individuais, sempre, quando a gente pensar em política. Isso mesmo. Então, a gente observa que nos dias de hoje a juventude, ela está sendo a geração mais revolucionária, certo? Só que muitas vezes essa parte da juventude prefere não se envolver muito com essa questão política. E todos aqui sabemos que esse tema é muito presente, né, no nosso cotidiano, como o senhor disse. Então, Gonzaga, eu queria saber alguns exemplos assim mais diretos que você poderia falar. Não, acho que é uma coisa importante que você fala. Primeiro que, de fato, a juventude é ela que tem, se a gente pensa na história, ao longo da história, a capacidade revolucionária, ou seja, de mudar a estrutura da sociedade. Geralmente ela vem da juventude. As grandes revoluções, as grandes mudanças culturais, políticas, econômicas, elas partem da juventude, né? Recentemente a gente teve uma grande revolução no Chile, né? A juventude passou cerca de 45 dias dominando a praça central, né? Com polícia batendo todo dia e tal. E eles hoje aí elegeram o Gabriel Boric, que hoje é o presidente, talvez, um dos presidentes mais jovens do mundo inteiro, né? Ele deve ter agora 40 anos no máximo. Mas a gente pensa Revolução Francesa, resistência à ditadura, todas essas grandes revoluções, né? Movimento de contracultura. Revolução isso, exatamente. Então, sempre parte da juventude. Aí, assim, eu tenho uma coisa que eu gosto de brincar, mas ela é séria. Eu digo, olha, os velhos não têm muita tempo, não gostam, capacidade de mudança. São todas as pessoas com maioridade? Não. Se a gente pensar, vamos lá, um Oscar Niemeyer, que foi morrer aí com 100 anos. Mas era um senhor idoso que tinha uma cabeça extremamente revolucionária. Exatamente. Jovem, renovada, né? Mas a gente encontra outros jovens que são extremamente conservadores, com a cabeça atrasadíssima na história, né? Então, assim, não dá pra gente generalizar. Mas, no geral, os jovens é quem tem essa grande capacidade de mudança, né? O que vocês estão fazendo agora, dominando, imaginando que você tem uma parcela de jovens, talvez a grande maioria dos jovens, que estão ligadas às redes sociais hoje, que é um grande instrumento hoje de alienação completa, né? Então, a juventude, TikTok é um problema para a juventude. Uma sociedade mediatizada, né? Total. E imediata, pouca informação, pouca capacidade. A geração de vocês, ela está possivelmente condenada a ser a primeira geração que vai ser menos inteligente do que a geração anterior. Né? Ou seja,
esse mundo de rede social, da forma que está, ela está criando uma geração de pessoas menos inteligentes, né? Mas o que vocês estão fazendo é exatamente colocando isso numa contracultura, numa relação contrária, ou seja, é dominar as mídias de forma propositiva, intelectual, né? Que aí você, de fato, tem uma capacidade de mudança. Nessas eleições agora desse ano, são para cargos como prefeito e vereador. Tem muita gente que não sabe a função de vereador. Prefeito, acho que a maioria sabe, mas vereador, acho que quase ninguém sabe. E, inclusive, agora, né, nesse ano, que a gente teve a maior alcance de título de eleição, né? Título eleitor foi a maior alcance nas pessoas mais jovens. Então, eu gostaria de saber como o que eles fazem, funções. Então, como eu falei antes, né, vamos pensar na ideia dos administradores, né? Eu até sugeriria a gente parar de dizer, não, os políticos, né? Não, porque políticos todos nós somos. Sim. Então, vamos parar de chamar os outros de políticos. Políticos somos nós. Fale né? pelo cargo logo. Então, o prefeito, o vereador, ou os gestores, né? Eu gosto de usar sempre essa palavra gestores públicos, para saber que eles estão lá na função de gerir a cidade, por exemplo, no caso do prefeito. Então, a gente pensa assim, existem 3 cargos, são os cargos executivos, que é o presidente, o governador e o prefeito. Né? Aquele que executa a política, é aquele que faz a política pública acontecer. Né? Então, é aquele que é responsável pelo médico no PSF, por exemplo, professor na escola, alimentação escolar, rua calçada, rua limpa, ruas arborizadas. Né? É aquele que, se a gente pensar numa empresa, né, é o gerente da empresa. Ele não é o dono, ele é o gerente. Porque o dono, no caso do poder público, o dono, no final das contas, é o cidadão. Somos todos nós, né? Pelo povo. Pelo povo. Apesar de que tem gestor que acredita que é dono, que muitas vezes faz do espaço público como se fosse um espaço privado. Principalmente nos interiores, né? Sim, interiores, isso é muito forte, né? Mas tem cidades grandes também que isso também acontece. Mas é isso. Então, vamos pensar. Quem é o prefeito? O prefeito é o administrador da cidade, né? Isso. E quem é o vereador? O vereador, né, é o legislativo, é aquele que legisla, é aquele que constrói leis, né? Porque as leis, a gente sempre tem que pensar que as leis elas têm que estar de acordo com o seu tempo. Você imaginar, em São Paulo ainda tem lei válida, que ela não foi extinta, que autoriza boiadas passar na Avenida Paulista e o trânsito tem que parar. A gente está falando de São Paulo de 100 anos atrás. Claro que hoje não existe mais uma boiada que vai atravessar a Avenida Paulista, né? Exatamente. Mas ela continua na legislação ainda da cidade de São Paulo. Então, o vereador é aquele que atualiza as leis, que melhora as leis. Claro, a gente sempre espera, mais uma vez, que essas leis elas venham em favor da maior parte da população, né? Tem vereadores que atendem interesses particulares ou corporativos de alguns segmentos da sociedade? Tem. Depende do trato político, depende daquela parte que eu falei, que é a parte mais difícil, que é o controle social, é a parte que a gente acompanha, né? Então, o vereador, ele faz leis, ele muda as leis, mas ele também fiscaliza o prefeito. Ele também é fiscal do executivo, entende? Então, é aquele que, vamos pensar assim, às vezes acontece de o vereador chegar lá na campanha dizendo que vai calçar a rua. Ele pode calçar a rua? Não, ele não calça a rua. Quem calça a rua é o prefeito. Mas ele pode solicitar ao prefeito que calce aquela rua. Ele pode reivindicar, ele pode se organizar junto com a comunidade para cobrar que seja feito aquilo. Mas não é ele que faz na prática, né? Tem uma coisa que é uma mudança de 2016 para cá, que na minha visão é uma mudança muito nociva, muito ruim, que a partir dos deputados e senadores, deputados estaduais e algumas câmaras municipais criaram uma coisa que chama orçamento impositivo. O que é isso? O vereador ele pode sugerir que o prefeito, um determinado recurso para a prefeitura, né? Mas nesse caso impositivo, ele vai exigir que aquela parte daquele recurso seja feita em tal coisa. Ou seja, os vereadores, assim como deputados e senadores, passaram a ter um domínio sobre uma parte do orçamento. Ou seja, cumprir ali uma coisa que não era da função dele, né? Bom, como a sociedade não se movimentou para isso, foi aprovado e eles estão fazendo. Isso é um problema, porque o vereador não é para fazer isso, entende? Tá meio errado isso mesmo. Mas assim, como a gente tá perto aí das eleições, né? Tá toda aquela movimentação e até falta de movimentação. Eu queria saber, tipo,
o que é que você tem a falar para conscientizar os jovens, para tipo, eles entenderem a diferença também quando o assunto é votar? Não saber votar não é só uma prerrogativa dos jovens. Tem Sim, muito com certeza. adulto, Jovem adulto, adolescente, o que seja. idoso que não sabe votar. É. Muita gente não sabe votar. Sim. Vamos lá, vamos pensar assim. A nosso modelo de democracia é uma democracia representativa, né? Ou seja, a gente vota nas pessoas, nos candidatos e candidatas, Sim. nos partidos, né? Eu prefiro muito mais a ideia de votar em partido do que em pessoas, Uhum. tá? Muito importante essa questão. Porque se a gente pensar, por exemplo, na Inglaterra, né? Lá vamos chamar parlamentarista, monarquista, mas quem manda são os parlamentares que elegem primeiro-ministro, monarcas, né? Então, veja só, quem tem projeto são partidos, né? Vamos até remontar aí, ouviu falar em Maquiavel? Né? Maquiavel era um pensador da política que ele dizia assim, os homens eles se corrompem por causa das paixões. Que paixões são essas? É a paixão mesmo, se apaixonar, tal do amor, né? Mas também é a paixão do ódio. Os dois cegam, né? Tanto o amor demais cega, quanto o ódio demais cega. Política não é para ter paixão. Política é razão, né? Sim. Então, se a gente já que nossa democracia ela é representativa, então a gente vai escolher alguém que nos represente. Aí a gente pensa, quais são os critérios que a gente escolhe que a gente define para escolher um candidato a vereador, por exemplo? Ele vota em alguém porque é do meu bairro? Certo, mas se é do meu bairro, mas se não faz nada pelo bairro, ou tá num partido que não tem nada a ver com a minha ideologia, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. Então já não serve ser do bairro. Outra coisa, o vereador ele não trabalha ele não é o vereador do bairro. Quando ele se elege, ele é vereador da cidade inteira. Exatamente. Então ele tem que pensar a cidade. Aí eu acho interessante que a maioria dos vereadores coloca assim, eu sou do bairro. Ou foi informando que ele é do bairro. Como se ele fizesse somente pro bairro, sendo que não vai ser isso. Eu que sou lá do meu lindo bairro maravilhoso, Alto Mateus, né? O melhor bairro de João Pessoa, Alto Mateus, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Lá tinha isso, era muito forte, né? O bairro, vamos eleger um vereador do bairro. Eu acreditava muito, né? De fato a gente precisa para ter alguém que botar aqui. Mas com o tempo você vai vendo, olha, não adianta ser só do bairro. Ele pode ser do bairro, mas ele tem que cumprir outros critérios também. Quando eu ver ele eleito, ele vai morar na Freta Praia. Pois é. Então, é um problema isso, né? Mas você imagina, vamos lá, ele pode ser lá do bairro, ok, mas que pautas ele defende? Eu sou estudante, é um cara que defende a educação, né? Eu trabalho com esporte, é um cara que defende a questão do esporte, que luta pelo esporte. É uma pessoa, eu falo um cara assim, uma mulher, um homem, que tem condições, por exemplo, de criar leis interessantes, tem capacidade intelectual para isso, né? E capacidade intelectual não tem a ver com formação, tá, gente? Tem muita pessoa aí que terminou o ensino médio, fez só o fundamental, e são pessoas extremamente inteligentes, assim como tem doutores e doutoras aí, né? Gente, família rica, formada, médicos, advogados e tal, e que na ação política é um desastre. Então não tem nada a ver com isso, né? Não vamos achar que também quem tem capacidade de ser um gestor público é gente necessariamente que tenha formação. E né? que a questão dos políticos, assim, nossa, sou do povo, aquilo outro, é porque os políticos, não estou dizendo todos, mas a maioria, assim, pega um ponto inferior, uma população inferior, assim, para entrar na cabeça do povo, muitas vezes. Diz que vai fazer algo, diz que vai fazer aquilo, mas não faz. Só que outras pessoas botam em prática. Então, você imagina que onde é que ele vai, digamos assim, agir? Muitas vezes para ganhar o eleitor, né? Ou do ponto de vista propositivo, de fato, dialogar com pessoas que pensem iguais a ele, ou vai apelar para alguma questão ou sentimental, afetiva, religiosa. Olha, envolver política com religião é um problema. É um problema. Né? É um problema. Nunca dá certo essa combinação. Chegar ao ponto de intolerância não dá certo. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ter religião. Isso não é problema. Todo mundo tem direito a ter sua religião. Agora, a religião ela não pode estar acima do espaço público. Né? Até porque, mais uma vez, ele não vai governar para a sua igreja, né? Entende? Então, outra coisa, também não quer dizer que na igreja não se possa discutir política. Eu aprendi muita política na minha igreja, né? Discutindo lá com formação. Sim. Agora, ela tem que ser uma visão, um debate, por exemplo, dentro da igreja, mas um debate amplo das religiões, até porque é uma prerrogativa que todo cidadão pode professar a sua religião. Você não pode fazer o debate político para a sua igreja ou para a sua religião. Até porque o Brasil é um país laico, né? Então, tem essa questão. A importância de a gente pesquisar sobre candidatos, partidos e outras bandeiras, como a gente pode acessar, porque tem muita gente que nem sabe o que é direita, o que é esquerda, o que é centro.
Isso é uma Isso é, dificuldade, né? Muita gente meu fala Deus. que é de direita, mas não sabe nem o que é. Exatamente. Ele não sabe, eu vou votar nesse tal candidato aqui. Não sabe nem qual partido que ele E participa. porque é conservador, Aham. né? Ah, porque eu sou conservador Isso. da Sou família. extremista tal. aquilo. Não. Ó, o meu pai. Ah, O meu pai mesmo. Ele é conservador. Ele se diz conservador. Ah. Mas ele votou em esquerda. Aí se diz conservador e Aham, vota na esquerda? sim. Ah, é? Vamos fazer o que... Bom, certo. Tudo bem. Mas assim, a gente tem um problema no Brasil hoje, que nossa esquerda no Brasil ela é conservadora também. Exatamente. Uhum. Muita Tá. gente fala que é comunista, mas tem nesse sistema ainda. Então, tomara, eu queria que fosse comunista, não existe comunismo no Brasil, né? Tá que fosse, Infelizmente não existe. né? Porque é um debate, né? Eu falo assim, mas comunista não dos modelos, por exemplo, que a gente tinha ou teve, já tiveram hoje. Não existe nenhum país comunista hoje no mundo pensando nos moldes tradicionais da concepção política como se havia antes. E é um problema isso, porque a gente vive num mundo, digamos, de um capitalismo tão selvagem do ponto de vista da produção e do consumo, que hoje o mundo ele não tem mais condições de ofertar para todas as pessoas todos os bens de consumo. Só para a gente ter ideia, a China, que é um país capitalista, governado pelo Partido Comunista Chinês, né? A classe média chinesa hoje, ela consome muito, tal qual muito mais, aliás, que a classe média americana. Se fosse para todo mundo, o mundo inteiro consumir hoje igualmente a classe média chinesa, a gente teria que ter 6 planetas Terra para dar conta dos bens de consumo, dos bens materiais, de matéria-prima para produzir. Então, ou seja, a gente vai ter que retomar. E ninguém discute isso. João Pessoa é uma cidade que ela é cercada por rios, né? Já se falou muito que era a cidade mais arborizada, a segunda mais Isso. verde. Né? Não é. Olha para a sua rua, Ivo, tem árvores? Tem não. Tem não, a sua. Eu tava pensando, tem tava tentando algumas, lembrar. né? Tem, né? Na minha tinha 12. Foi todas cortadas agora, né? Mas Então, aí a gente fez um Cabedelo, né? Aí protesto. tem aquela mata lá. Né? Ainda tem aquele negócio. Mas aí a gente fez um protesto lá na rua, aí vão ter que... Imagina, era na escola, na calçada da escola, cortaram 12 árvores, né? E aí meteram a motosserra, mas aí a gente foi lá, foi pra cima e tal, e vai ter que replantar todas agora. Inclusive, eu vi uma reportagem de que na avenida aqui da cidade, tiraram a árvore de verdade e colocaram a árvore de metal. Gente, qual o sentido? Árvore de Sério? Isso? metal? Foi uma pessoa? Isso. Foi? Aham. Não vi Lembra não. até aquele filme Lorax, que Meu tudo Deus, mudava sim. com plástico, Das né? três ruas. Aham. Na frente do colégio, aquele colégio grande que fica lá. Vai morrer, Colocaram. vai morrer. Meu Deus do céu, como a pessoa faz isso? É isso, é o Lorax mesmo. Todo mundo ali dessas coisas. Pois vem pensar, vamos lá, a gente pensa na ideia de representação, né? A gente acha que, por exemplo, a arborização, reflorestamento é uma parte importante, é algo que é importante para os nossos dias atuais, né? Se a gente acha que sim, certo, qual o prefeito que está propondo isso? Rearborizar essa cidade, que está um calor infernal, entende? Né? Então, isso é coisa que, por exemplo, que é para ser debatida hoje. Então, quem tem que fazer o debate é a população toda, né? Exatamente isso. Porque agora também foi aprovada também a construção de prédios mais altos na orla. A gente sabe que João Pessoa não se pode construir, acho que se eu não me engano, é 12 metros, 12,90, quase 13 metros. Sendo que aumentou na faixa de areia. No caso, na faixa de areia não, na faixa de litorânea, até Sim, 500 metros, né? É o plano diretor da cidade, Isso, né? meu Deus do céu. É cada coisa. Aham. Pois é algo que tem que ser discutido. O plano diretor, ele não pode se dar à vontade do prefeito. O plano diretor, ele tem que ser... Lembra daquela parte mais difícil que eu falei? Pronto, discutir plano diretor. Né? As pessoas acham, nem sabem o que é isso. Né? É exatamente o modelo de cidade. Preparar a cidade para o futuro. João Pessoa está crescendo muito, de forma desordenada, acabando praia, todo mundo... acabando com as matas que tem, a Mata Atlântica que a gente tem. Até porque a cidade de João Pessoa é a cidade mais... com um aceleramento mais... Turistas, Isso. né? Tá um aceleramento mais do que as outras cidades, tipo Recife, Fortaleza. Tá sendo um lugar muito procurado. Exatamente. Sendo que depois, o que vai acontecer? Estão achando que Quando a qualidade de vida cair. Quando a gente não Exatamente. tiver um nível bom de qualidade de vida na cidade, será que vão vir pra cá de vez? E estão achando que fazer alargamento de praia vai resolver, mas, gente, isso é tudo questão natural. Porque é a questão dos corais, que quando
aumenta mais com o aquecimento global, eles vão se afastando para lugares mais frios. Então, isso faz o avanço do mar vir, entendeu? Então, isso tudo é culpa do ser humano. Então, não tem questão de você querer piorar achando que está melhorando, sendo que só tá piorando mais as coisas, a situação. E você tá fazendo isso para si mesmo, não é pelo povo, assim, em específico, sabe? Pois é. Por quê? Porque aí vamos pensar a ideia do gestor. O gestor público, ele também tem que ser liderança política, né? E nós estamos carentes de lideranças políticas, né? Alguém que vá lá, que lidere, que governe, que seja gestor, mas que prepare a cidade, né? Para ela responder aos problemas do presente, mas também pensando nesse crescimento, o Ivo tem razão, de fato, o João Pessoa está crescendo muito, né? Mas preparar a cidade para esse futuro. Isso. Entende? Aí a gente não tem. Quem são, né? Para a gente poder escolher. E eu acho que é coisa que vocês, né? Aí voltando àquela ideia da capacidade revolucionária que a Nina falava aí, é exatamente isso. Juventude, vamos começar a debater isso, porque velho não tem mais disposição para isso. Tem que ser a partir de agora. Aliás, a maior parte dos velhos, né? Desculpa aqui, não é nenhum debate. Aliás, é um debate geracional também, né? Mas não é uma coisa... É um fato. Tem aqui uma geração e tem outra, né? Isso. Então, vamos pensar se nossos pais não têm muita disposição mais de ir pra rua, de fazer grandes debates. Minha mãe mesmo reclama. Vamos também poupar um pouco, porque boa parte deles já cumpriram ali, né, o seu papel nessa questão. Pois então, agora é a nossa vez, né? É a vez de vocês, né? Mas vamos convidar todo mundo, né? É um debate para todo mundo. Então, assim, a outra parte que meio que engloba nessa questão que a gente estava falando anteriormente é como é que a gente pode cobrar dos governantes as promessas que eles tanto falam durante o período eleitoral. Como é que a gente pode puxar a orelha assim, entendeu? Tem os meios formais e tem os informais, né? Vamos pensar assim, como é uma coisa que a gente pode cobrar, né? Oficialmente, formalmente. Vamos pensar naquela coisa da burocracia, né? Que vocês estavam falando antes aqui. Burocracia. Né? Burocracia. Isso. É o ofício, entende? Sei lá, uma carta... participando das sessões da Câmara dos Vereadores, pedindo audiências públicas aos vereadores, entende? Então, pedindo audiências públicas ao próprio gestor, ao prefeito, conversando e cobrando, né, formalmente aos secretários, que são responsáveis pelas pastas. Então, esses são os meios formais. Aí, quando a gente pensa, existem também os meios informais, que é aí onde entra os movimentos sociais. O movimento social, ele não age... pela cobrança formal, né, institucional. Exatamente a cobrança fora dos parâmetros institucionais. Vamos pensar assim, movimento de luta por moradia, tá? Existe uma parcela das pessoas que não tem onde morar. Isso. Mas hoje tem muito mais casa desocupada do que pessoas sem ter onde morar. Principalmente pelo centro, né? Exatamente. Então, por que essas pessoas não estão morando nessas casas, né? Quem é responsável diretamente pela moradia, né? Constitucionalmente? São os gestores, é o Estado. Isso. O Estado, né? Para aquelas pessoas que não conseguiram acessar a moradia, a educação, Tem a questão da terra. ocupação E provavelmente também, essas casas estão desocupadas, abandonadas, nem pagar imposto estão pagando. Não, né? Muitos, Então, assim... E já tem até leis que podem permitir que o Estado ele vá lá, né, e, digamos, ele ocupe ou pegue essa casa ali sumariamente para poder distribuir para o seu, digamos assim, a questão do resultado social ali, o papel social da terra ou da casa. Qual é o papel social da casa? É moradia, né? Dar conforto, né, segurança para as famílias. Então, o movimento de moradia, muitas vezes, ele ocupa prédios públicos. Isso é cobrar um direito pelo meio não institucional, Nina. Então, Exatamente. você pode mandar um ofício, mas você pode ocupar. Você pode pedir uma audiência pública, mas você pode fazer um protesto, né? Você pode ir lá pedir uma conversa com o prefeito, mas você pode tocar fogo em pneu na rua. Exatamente. Tá? Aí fica... O movimento MLB tá aí, né? Pois Ocupando as ocupações de João Pedro Teixeira aqui no centro. Exatamente. Então tá tudo aí. Como as relações de poder afetam a sociedade, especialmente a divisão entre proletário e a burguesia. Vamos lá, você foi na tradição do Capital, né? Trouxe Karl Marx aí, né, pro debate. Bom, vamos lá. O pai, né? É o pai. Né? Você já ouviu falar nesse debate, falando de polarização? Porque o Brasil hoje está polarizado, bastante, né? Já ouviram isso? Inclusive, todos... faz tanto tempo que eu não escuto isso, tipo, de não viver isso. Né? Porque desde quando... Eu soube o que era eleição quando eu pegava aqueles papelzinhos, sabe, tantinho.
Pronto. Eu nunca vi quando, assim, pessoas brigavam ou algo do tipo, sabe? Desde... Ai, nem sei quando que eu nunca ouvi isso. Mas deixa eu dizer pra você, o mundo sempre foi polarizado. Mas ultimamente tá sendo... Não, sempre foi. Reis, né, e servos, vassalos, senhores e escravos, ricos e pobres, burgueses e proletários, entende? Uhum. Sempre houve polarização. Né? Às vezes é interessante, às vezes, né? Porque o pessoal, a gente vai ler e fala, não, porque o Brasil tá polarizado, tá dividido, gente, o mundo sempre foi dividido. A luta de classe, ela sempre existiu, né? Não é uma coisa nova, né? Entende? Agora, quando a gente pensa, às vezes, mais ou menos as coisas são radicalizadas, são extremadas. Aí o debate pode ser extremista, né? Partir para a violência, né? Mas violência não é uma coisa recente. Violência, ela sempre houve, principalmente nessa disputa. As revoluções sempre foram dadas, as guerras, né? Então, assim, polarização sempre houve, esse debate sempre houve. Aí, voltando lá aos critérios que a gente estava falando, qual o critério que eu estabeleço para votar em alguém, né? A gente continua votando nos senhores, doutores, né, ricos, etc, né? Um critério para eu votar é exatamente isso. Um critério é o meu critério econômico. Eu não voto nos senhores, doutores, ricos, burgueses. Entende? Né? Entendo. Por quê? Porque não é por uma questão ali de identidade, né? Isso. Então, dificilmente um senhor, alguém que sempre teve uma vida abastada, rica, burguesa, ela vai saber da realidade de um pobre para poder, né? Trabalhar, pegar ônibus, né? Faltar merenda na escola. Nunca vou sentir entendeu? Na pele como uma pessoa que já nasceu assim, sentiu. Claro. As meninas, as mulheres, por exemplo, né? Continua voltando nos homens as mulheres, Nina. Então, tem coisas que os homens não vão passar, né? Só mulheres no poder vão saber fazer política para as mulheres. Isso quer dizer que tenham homens que possam ser sensíveis às questões das mulheres? Sim, é possível, mas no geral não vão saber. Quem sabe fazer política pública para mulher é mulher. Sim, Isso. Exatamente. Eu amei o bate-papo de hoje, foi muito importante e amei sua presença aqui. Espero que você venha mais vezes. Infelizmente já acabou, que a gente tem pouco tempo. É uma pena. Bate-papo Porque tava bom, mas eu tem que acabar. falaria horas e horas aqui. Tudo bem, eu agradeço, Ivo, Nina, parabéns aí pelo projeto. Também agradeço. Obrigado. Fico à disposição de vocês aí sempre que precisar. Então, certo, pessoal. Encerramos por aqui. Se quiserem acompanhar mais, podem seguir a gente no Instagram e se inscrever no canal da AD TV, viu? Beijo. Beijos.